Boa noite, gente, tudo bom? Hoje é o final do mês, dia 29/6. Estou fazendo esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre os meus dividendos, né? Como quem já acompanha sabe, eu sempre no mês tento fazer pelo menos 2 vídeos, um no meio do mês para falar a movimentação da carteira e um no final do mês para trazer os meus dividendos, o que está acontecendo, se tem alguma coisa que está oscilando tanto para cima quanto para baixo, a gente geralmente dá uma olhada, tá? Vamos lá. Em relação aos dividendos recebidos, eu estou investindo desde 2022. Esse aqui vai ser o 54º mês que eu estou investindo. E nesse mês eu recebi R$ 1.033,44. Pelas projeções, eu acho que vai ser mais ou menos esse valor que eu vou receber até o final do ano. Provavelmente ainda vai subir, porque ainda tem 6 meses, mas não vai fugir muito disso, tá? Então, para mim, já é uma baita de uma vitória, tá? Mas aos poucos também vai subindo, né? Aos pouquinhos, essa renda minha passiva, ela vai subindo porque eu ainda estou reinvestindo. E além de estar reinvestindo, eu estou investindo um valor muito parecido desde o começo, tá? Então vamos lá. Em relação à comparação, né, que a gente sempre faz aqui entre o mês anterior e o outro, a gente vê que não teve tanta oscilação, teve 4% aqui no RSTR, mas todos dentro dos conformes. O que acontece é que em maio ele pagou um pouquinho menos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Subir aqui o RSTR aqui. Então aqui a gente consegue ver, tá vendo? Que no mês de maio ele pagou um pouquinho menos. Então agora ele meio que estabilizou no valor que geralmente é. Então, tudo normal. NDIV baixou 70%, mas assim, é normal, tá? É normal. Deixa eu só baixar aqui o som, porque vocês não escutam, mas eu tô ouvindo música, né? Então vamos lá. Em relação ao NDIV, teve uma queda aqui de 70%, mas como a gente sempre fala, esse é um ETF de ações pagadoras de dividendo e em ações é muito comum ter essa oscilação mesmo, tá? Tem mês que ele vai pagar bastante, tem mês que ele vai pagar menos, tá? Para dar uma olhada aqui na quanto ele oscila, né? Então agora ele pagou 31 centavos aproximadamente o líquido, né? É, mas ele pagou muito, né? Que foi R$ 1, né? Então a gente consegue ver aqui no gráfico que realmente teve essa oscilação. Mas é normal, tá? É normal. Provavelmente vai passar mais alguns meses pagando um pouquinho menos e depois ele volta a subir. É bem comum, tá bom? Eu ainda me sinto, assim, eu sinto uma segurança muito grande ainda nesse ETF, então provavelmente eu vou até aumentar a posição conforme eu tenho, eu tenho oportunidade, né? Porque depende de caixa, né? Aqui não teve quase nenhuma novidade. A gente tem aqui o BTCI pagando um pouquinho mais. Ver. Engraçado, o BTCI eu não vi antes. Então, deixa eu já abrir aqui para a gente dar uma olhada. E é legal porque vocês também podem ver, né? Como que faz. Eu gosto de olhar pelo status invest, tá? Eu coloco o ticker aqui, ele já abre. Mas tem vários outros, tem o Investidor 10, tem outros sites aí que trazem também essas informações muito parecidas, tá? No caso, eu já vou direto no relatório gerencial deles, onde geralmente eles explicam um pouco melhor o que aconteceu. Dá para ver por outras formas também, mas é muito mais fácil pelo relatório gerencial, tá? Cenário macro. Esse relatório é o relatório de maio e ele está trazendo informação do mês 3. Então, infelizmente, eu não vou poder fazer muita coisa, tá? Caramba! Deixa eu ver. Nossa, ele tem quase um mês de distribuição, um pouco mais de um mês de distribuição, né? Assim, em resultado acumulado, né? É, ele aqui, tá vendo? Dá para ver que ele estava distribuindo um pouco mais. Quando chegou março, aí ele realmente teve uma receita um pouco maior, né? Em março. Isso é interessante, né? Porque no segmento residencial, que representa 22% do portfólio, os custos de construção permanecem elevados, pressionados por fatores externos e pelo aumento de insumos. Cara, é igualzinho. Deixa eu ver se está certo. PT, é isso mesmo. É o mesmo comentário do Clean, né? É a mesma coisa praticamente, né? Eu sei que a gestora é a mesma, mas, poxa vida, hein? Tá vendo? Residência. Isso aqui, o Clean, ele é 35%, né?
Então, por isso eu lembrei na hora, mas tudo bem. Deixa eu dar uma olhada na inflação, porque eu não estou lembrando se veio elevado. Março, abril e maio, ele veio assim um pouquinho mais elevado, né? Faz sentido ele ter um aumento ali, né? E eu achei muito interessante como ele tem uma reserva acumulada robusta, né? Impressionante. É 15% em FIIs, mas a carteira de crédito dele é muito bem diversificada, né? E umas taxas, eles conseguiram as taxas boas, né? Claro, tem algumas taxas que são baixas, né? Quando você compara principalmente com o Tesouro Direto, né? A gente sempre tem que comparar. Aqui você está com um risco um pouco maior, né? Mas mesmo assim ele conseguiu reciclar bem o portfólio dele, né? Pegou umas taxas muito boas. Nossa, 7% desse fundo. Tá. É o mesmo que está aqui, né? É Diálogo 2027. Tá. Cara, tem uma coisa errada aqui, né? Tá errado. Porque quando você vê aqui do mês passado, tá vendo? Você vê do BTCI, você vê janeiro, fevereiro, março, 12 meses. O mais atual, ele tem janeiro, fevereiro e março. E os números estão diferentes. Então, ele conseguiu errar essa parte aqui. Uma outra coisa que ele não dá, ele não fica claro, e eu acho que vai ser impossível olhar, já que esse relatório aqui, pelo jeito, não é dos melhores, é se teve alguma movimentação na carteira para destravar valor, né? Porque ele não deixa claro ali, e aí é só se eu comparar, né? Teve algumas movimentações aqui, tá vendo? Ele tirou um pouco do Casa Shop, tirou um pouco da MRV, então teve algumas movimentações que ele fez, provavelmente destravaram um pouco de valor, né? Ele até aumentou a porcentagem do PL em CRIO, que para mim é ótimo, tá? Ele deu uma mudada boa, ele girou bem aqui a carteira, né? Então provavelmente isso conseguiu ajudar a destravar um pouco do valor, tá? Porque eu fiquei pensando, eu acho que só a inflação não ia ter esse impacto, tá? Por isso eu fiquei pensando nisso, mas ele não comenta no relatório, então fica meio difícil de ver. Dá para fazer pelo relatório mensal? Dá, mas dá um trabalho assim, acho que não compensa, sinceramente. Se o fundo tivesse algum problema, ok. Mas nesse caso aqui, a gestão ela é mais conservadora, esse é um dos fundos mais antigos da Bolsa, tem um patrimônio relevante. De qualquer forma, isso é algo que eu tenho eu tô pensando, tá, em diminuir minha posição, que depois eu explico no final do vídeo, em fundos de recebíveis, né, fundo de papel, que tenham mais exposição em Minha Casa Minha Vida ou em desenvolvimento, tá? Principalmente por causa do vídeo que eu fiz sobre TR. A TR, como está vindo alta, quando a gente olha pela tabela Price, que hoje em dia é muito praticado no mercado, eu vejo que a gente tem um problema estrutural ali. Então, eu não acho que vai explorar daqui a um ano. Eu acho que daqui a alguns anos é possível que a gente comece a ter uma onda de distrato, sabe? E isso eu acho que pode ter impacto negativo. Então, eu estou tentando diminuir um pouquinho minha exposição, que sinceramente é muito, muito baixa, tá? A gente vai ver por setor, eu só tenho 25% em recebíveis, tá? Depois eu vejo quais são os fundos de recebíveis para a gente dar uma olhadinha, tá? Mas vamos lá. Então, o BTCI é um pouco porque eles fizeram algumas movimentações, pelo que eu vi, e também pela inflação que veio um pouquinho mais alta, tá? Então ele pagou um pouco mais e ele tá com uma reserva robusta, pelo que eu consegui olhar ali, tá? Ele tá caminhando muito bem. O Clean é um fundo muito mais novo, né? Ele é um fundo middle risk, é, chegando perto ali de um high yield, mas ele tem conseguido extrair bastante valor, tá? Então ele subiu 21% na distribuição desse mês. Estava distribuindo, deixa eu descer aqui para vocês verem, né? Você vê que ele estava distribuindo 95 centavos e agora ele agora distribuiu 1,15, né? Eu estava dando uma olhada, é a mesma coisa, é um pouco difícil de você ver porque eles não comentam muito sobre movimentação. Eles têm uma carteira um pouco mais, tá vendo? Dá para ver aqui pela taxa de aquisição, eles são um pouco mais esticados, né? Se você comparar com o BTCI. Eu não gosto muito dessa concentração aqui, dessas três primeiras posições. Eu acho que 7, 6, 6 ali, eu acho que é uma concentração que já começa a ficar um pouco mais chato, tá? Em compensação, ele tem muito
pouco em fundo de investimento imobiliário, tá? Muito pouco mesmo. Então, deixa eu ver quanto que é que ele tem. Ele tem uma receitinha aqui de FII, mas é muito pequena, então. Ok. Ele não fala aqui, né? Nossa, a taxa de performance dele que é meio salgada, né? 20%, que se der 100% da variação do IPCA+. Ok, por isso também eles vão esticar, né? Como eles querem passar a IMAB, então ele realmente vai esticar um pouquinho mais, é normal, né? Mas ele realmente está indo bem, tá extraindo valor e é um fundo assim que tem me surpreendido positivamente, sendo bem sincero, tá? Provavelmente ele fez algumas movimentações também, né? Deixa eu só ver os resultados dos outros meses. É, ele chegou a, tá vendo? 1,17, aí ele fez uma reservinha, pegou 95, depois foi 87. Agora, nossa, ele pegou bem aqui, hein? Paz. Fez mais uma reservinha e agora de maio eu não sei dizer porque não tá aqui, tá? Ainda. Mas ele já tinha uma reservinha ali de 31 centavos, né? Tá indo bem. Assim, nada que chame a atenção, né? A não ser o ótimo resultado que ele tem conseguido, tá? Em parte por causa da inflação, que veio um pouco mais elevado, e outra por causa de alguns giros na carteira que eu imagino, tá? Mas mesmo sem o giro da carteira, ele estava conseguindo fazer reserva, né? Um pouco. Então, eu, pelo que eu vi ali, eu acho que é difícil falar de recorrente quando uma parte é pós-fixada, né? Uma parte vai depender da inflação, né? Mas acho que uns 95 centavos, uns 90 centavos eu acho que é mais garantido, né? Está em 90 centavos eu acho que é melhor para fazer precificação. Os outros fundos não teve muita diferença. A gente também teve o HGBS que eu entrei agora, né? Quem acompanha o vídeo no meio do mês viu que eu comprei algumas cotas, então eu recebi R$ 25. Em compensação, eu saí do SAD, né? Então eu já não recebi nada nesse mês, né? Então eu fiz esse pequenino giro, tá? Mas o que? O Juro 11 pagou. Eita, o Juro 11 pagou aqui 33% menos, pagou bem menos. Ele veio, tá diminuindo o valor. E todo mundo que acompanha o mercado já sabe que eles têm como política, se ficar abaixo de R$ 100 pela cota patrimonial, eles vão segurar o dividendo, tá? Então ele foi diminuindo, né? Ele pagou 75 em maio, agora em 50 centavos, é possível que ele não pague, né? Depende do valor patrimonial da cota. No curto prazo, tem um impacto, né? Mas o mercado eu acho que já está até muito bem doutrinado, vamos dizer assim. Ele muita gente já sabe dessa dinâmica, né? Então eu acho que não vai assustar tanto, né? Se quer, sinceramente, eu acho até que é oportunidade, tá? Eu penso até em aumentar a posição caso ele caia muito. 96 para mim, eu acho que já até tá um valor muito, muito bom. É porque me falta dinheiro agora, né? Lembrando, gente, nada do que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda, tá? GGRC, eu voltei a aumentar um pouquinho a posição, porque o preço dele também, para mim, está chamando um pouco a atenção, né? E nós temos o Patielli, que não me pagou nada. Ele não me pagou nada porque ele está no momento de transição. Eles colocaram lá, eles explicaram lá, que está no momento de transição e a gente vai receber as cotas lá pelo HGLG, um super fundo de logística, né? Muito, muito grande. Como eu vou perder o meu PAT-L, então eu estou começando a aumentar também o GGRC. Quando ele trocar para HGLG, eu realmente não sei. Eu vou ter que dar uma analisada no HGLG. Eu, geralmente, um dos grandes, geralmente não me agradam, porque geralmente eu quero extrair um pouco mais de valor, né? E minha carteira ela é muito, muito passiva, né? Bem tranquilona. Então, pelo menos nos fundos de investimento imobiliário, geralmente eu vou para algumas teses, às vezes, mais não ortodoxas. Eu vou para algumas coisas diferentes, né? Para dizer assim, vou para algumas coisas mais diferentes. Então, o HGLG é um baita fundo, não estou falando mal deles, tá? Ele tem uma recorrência no pagamento e um risco, né, muito menor, tá? Mas só na minha carteira eu não sei se cabe, tá? De qualquer forma, eu vou esperar fazer essa transição. Depois eu estudo o HGLG para ver. Dependendo de como tiver a situação, depois eu mantenho, né? Então, só depois que a gente vai dar uma olhadinha. Eu acho que é isso. Eu acho que não tem muita coisa nova.
eu comprei um pouquinho de China. Ah, tá. Para finalizar, deixa eu ver o que eu tinha comentado, né? Vamos ver os meus fundos de recebíveis aqui. Ok. A FHI, eu acho que qualidade excelente. Eu acho que qualquer um que acompanha um pouquinho mais o mercado sabe da qualidade deles. Você pode pesquisar no YouTube, você encontra lives com gestores, né? Não que isso seja um diferencial, assim. Mas é um diferencial, né? Mas não é que isso seja determinante, né? Porque se a gestão for boa também é o de menos isso. Mas eles são muito transparentes, tá? E eles estão conseguindo um resultado bem legal. E a CREA, esse aqui eu acho hiper seguro também, é um fundo em parceria com Creditas, resistencial, pulverizado. Esse aqui eu acho que ainda não, eu não acho que corre o risco que eu comentei, né? E mesmo se correr, ele ainda tem uma gordura para queimar ali, porque tem uma parte que fica com a cota subordinada, né? E ele só tem a cota sênior, né? Então, esse aqui eu acho que é um pouco mais seguro. RZTR, eu acho a estrutura dele muito segura, então esse aqui eu não penso em me desfazer. PPCI, eu gosto muito da gestão, como eu falei, é um fundo bem é, tradicional, né? Agora o Clean SNCI são fundos mais, para mim, alternativos, né? E, cara, eu não sei se eu vou continuar com essa exposição. Como eu falei, em fundos de desenvolvimento, eu acho que eu vou dar uma parada de aportar, né? Eu tenho ainda o Tigar e o MFI. Tigar eu acho que eu ainda vou manter por causa que o preço dele ainda está muito atrativo, então eu acho que nesse caso não faz sentido eu vender, tá? MFI é discutível, tá? É porque eles têm uma exposição grande em Minha Casa Minha Vida, né? A ideia deles é essa. E como eu tô querendo dar uma diminuída, né, depois que eu vi sobre a TR, então eu tô revendo essa posição aqui. Esse aqui eu tenho que pensar com calma, né? Se eu vender agora, não que isso faça alguma diferença, né? Porque quando você analisa a sua carteira, né, você não deve olhar se você está perdendo ou não, você olha a melhor oportunidade que existe, né? Independentemente se você vai perder ou não dinheiro, né? Então, na verdade, eu acho que futuramente eu vou dar uma diminuída nessa exposição. Ai, mas é para se pensar, tá? Esse aqui eu ainda vou pensar bastante ainda, vou ver se tem alguma oportunidade melhor também. Como eles têm, eu acho, é um pouco mais difícil de eu acessar a informação deles, tá? Tem a SPE dele, né? Tem uma estrutura um pouco mais diferente. Então é um pouquinho mais difícil de eu acessar um pouco a informação dele, eu fico um pouco dependendo, né? Eles têm uma parceria lá, eles têm uma exposição a cemitérios também, que está com um certo problema, né? Principalmente de atraso, né? De eles fazerem manutenção, e eles falam que é um problema burocrático da prefeitura, que ainda está se desenvolvendo. Então é bom ficar de olho, tá? Eu acho que é isso, tá, gente? No caso do MFI, ainda para mim é uma incógnita, tá? Se eu mantenho, se eu tiro da minha carteira, mas por enquanto eu vou deixar porque eu não vejo muita oportunidade fora dele, tá? Aos poucos eu acho que vou aumentando aqui minha exposição ao GGRC e ao Capop, que eu acho que ainda tá num preço muito bacana. E eu acho que é isso, gente. Eu já tô bem cansado. É, Amanhã eu falo, né, sobre planejamento financeiro é, em um fórum, não é fórum, né? É uma iniciativa da prefeitura, né, em falar sobre aspectos além do que está dentro ali do profissional ali, né? E aí eu vou trazer essa visão um pouco mais da vida financeira, do planejamento financeiro. E eu espero que seja muito bacana lá, tá? Eu já preparei os slides, já mandei. É, então eu acho que vai ser um momento assim legal. Espero que seja um momento de reflexão e de crescimento lá, e de alguma forma, né, possa ajudar o pessoal lá, tá? Ai, gente, eu fico por aqui que eu tô meio cansado. Fiquem com Deus, bom descanso. Qualquer coisa, manda mensagem. Tem na descrição do meu canal lá, meu Instagram, só clicar lá e mandar, tá bom? Um ótimo dia para vocês. Tchau!